Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve galera do ProEnem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para continuar a falar com vocês sobre a Primeira Grande Guerra Mundial. Porém, né, Renan, vamos mostrar para vocês o seguinte, uma lembrancinha aqui, galera, do simulado gratuito do ProEnem. Vocês vão estar disponibilizando isso aí, então o nosso recado é, façam o simulado, dêem uma olhadinha nas questões, porque nós vamos fazer a correção desse simulado no sábado agora, dia 3, beleza? Eu vou encerrar o aulão às 18 horas, é muito importante que vocês façam treinamento, que vocês estejam em contato com as questões, porque vocês sabem, quem mais treina é aquele que vai conseguir o resultado final, beleza? Mais alguma coisa, Renanzinho? Não, olha lá, duração de 5 horas online, beleza? O prazo é até meia-noite do dia 31, ou seja, depois de amanhã, beleza? É isso, né? Julho e agosto são dia 31, já tô aqui pensando no pagamento. Mas vamos lá, pessoal. Primeira Guerra Mundial, falei com vocês na nossa última aula. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Império Turco-Otomano. Do outro lado, a Tríplice Entente, Rússia, França e Inglaterra. E falei com vocês que durante o ano de 1914 vai entrar Romênia e Japão ao lado da Entente, vai entrar a Bulgária ao lado da Aliança e a guerra em 1914 termina o ano em estado de equilíbrio total, né, cara? Porque os alemães tentaram invadir a França pela Bélgica, conseguiram, mas acabaram parando na barreira feita pelos franceses, ingleses e belgas nessa tentativa de execução do plano Schlieffen. Como os alemães não conseguiram chegar a Paris, os russos chegaram do outro lado. E a Alemanha vai ser obrigada agora a dividir o seu exército em duas grandes partes. Para não perder o pouco de território que os alemães conseguiram avançar em território francês, eles cavaram as suas trincheiras para segurar o avanço, quer dizer, para paralisar o avanço. Os alemães estavam avançando, mas cavaram as trincheiras porque eles tinham que deslocar 1,5 milhão de pessoas para o outro lado do país para segurar os russos, que eles conseguiram. Então, galera, quando a gente entra em 1915, o mundo está meio assim, sem saber muito bem qual é o futuro dessa guerra. Porque não tinha nenhum especialista político ou especialista militar que naquele momento apontasse o dedo e dissesse, ó, a Alemanha vai vencer, ó, a França e a Inglaterra vão vencer. Não dava. E a Alemanha continua o seu esforço para tentar quebrar a barreira da Entente. Então, galera, quando começa 1915, os ingleses se assustaram quando olharam para o céu e viram o dirigível que vai ganhar o apelido de seu inventor, o engenheiro Zeppelin. Esse ataque do Zeppelin é engraçado, porque assim, porra, cara, é um dirigível, né, cara? Até que ele vai rápido, sabia? Quanto que tu chuta, Renan? Que isso aqui vai a quilômetros por hora? Chuta aí, qualquer coisa. 160. Eu achava que esse troço ia a 60 mesmo, eu achava que ele era lerdão.
mas até que ele vai rápido. Agora, pô, não tem como um trambolho desse tamanho entrar no espaço aéreo inglês e sair matando todo mundo. Então, assim, foram ataques, cara, muito ineficazes. Um ataque morreram 6 ingleses, no outro morreram 16 ingleses, pô. Então, quer dizer, o ataque de Zeppelin foi uma tentativa meio maluca mesmo, meio equivocada dos alemães para tentar atacar a Inglaterra. Agora, uma coisa interessante. O ataque do Zeppelin, ele vai servir para a Alemanha como propaganda. E aí, cara, a propaganda no jornal era: finalmente a Inglaterra foi atacada em seu próprio território. Primeira vez que os ingleses são atacados num ataque aéreo. É verdade, mas não fazia muita diferença porque afinal não tá morrendo ninguém, tá bom? Cara, e aí os alemães... Existe ali uma discussão, mas a verdade é o seguinte. Já havia um acordo, antes da Primeira Guerra Mundial, sobre a não utilização de armas químicas. Quando os alemães chegam em 1915 e estão vendo ali a guerra estacionada, e eles em divisão, né, eles estão divididos, eles começam a apelar, cara. E aí o primeiro ataque de arma química é o famoso gás cloro. Como é que funcionava isso? Eles queimavam o cloro dentro desses galões, beleza? E esperavam o vento correto, porque se o vento voltasse, estavam ferrados. E essa fumaça tóxica, ela, cara, gera danos muito graves, cara. Gera uma queimadura de 2º grau, que às vezes vai correndo e pega até o osso. E é uma morte horrível. Como os alemães acabaram apelando para a arma química, eles abriram caminho para a resposta dos franceses. E aí no final da guerra a gente tem gás mostarda, a gente tem gás cloro, a gente tem gás fogênio, e todos eles, de maneiras diferentes, levam a milhares de mortos. As maiores vítimas das armas químicas alemãs são os indianos. Aí você deve estar se perguntando: professor, mas por que o indiano está morrendo na Primeira Guerra Mundial? Vamos lembrar que a Índia é uma colônia britânica desde o final do século XVIII. E eles têm, naquele momento, uma população já de 600 milhões de pessoas. É bizarra a Índia, né? Então, cara, os ingleses vão alistar indianos tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Em um único ataque morreram 15 mil soldados com gás cloro alemão. Galera, a Alemanha, ela está começando a perceber, e é interessante porque na Segunda Guerra Mundial ela vai repetir essa estratégia, que a Inglaterra, por ser uma ilha, ela tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ela está isoladona, protegida, então ela não se mete com os ataques europeus. Por outro lado, ela está cercada por água. Enquanto a Inglaterra sempre teve a marinha mais poderosa do mundo, ela está protegida. Só que os alemães inventaram o tal do submarino. E aí o que os submarinos estão fazendo? Eles estão cercando a Inglaterra para cortar a linha de comunicação e principalmente linha de abastecimento. Então qualquer navio que chegue aqui na Inglaterra levando munição, armamento ou comida, os submarinos alemães vão atacar. A ideia é asfixiar, entendeu? É cercar, e uma estratégia meio medieval de faltar suprimento a longo prazo para enfraquecer o inimigo. Qual o problema? Adivinha qual o país que mais estava vendendo arma, que mais estava vendendo munição, que mais estava vendendo comida para Inglaterra e França? Quem disse USA, acertou. O tio Sam, meu irmão, tá vendendo e registrando dinheiro. O problema é que um dia, claro, que ia acontecer o quê? Um submarino alemão ia afundar um navio americano. E esse navio é o famoso Louisiana, que os americanos alegaram ser um navio civil, de transporte de passageiro. E que os alemães atacaram e morreram ali algumas dezenas de americanos de maneira injusta. O Guilherme II, Kaiser da Alemanha, meio que vai debochar disso, fala assim: não, é engraçado, os navios americanos são todos civis. Os navios americanos são todos de passageiro. Agora, quando olha para a munição que os ingleses estão usando, está escrito o quê? Made in USA. Quando eles olham para o avião que os pilotos ingleses estão usando, está lá Made in USA. Como é que esses aviões, como é que esses armamentos estão chegando se os americanos só estão mandando navios civis? Então ficou claro o seguinte: de um lado, a Alemanha está bombardeando o que tiver que chegar na Inglaterra, e do outro lado, os americanos também não estão sendo tão honestos no que diz respeito a mandar ajuda
não só alimentícia, mas como munição e armamento para a Inglaterra. O presidente americano chamava Woodrow Wilson, e foi a primeira vez que ele falou para a Alemanha, ó, vocês afundaram um navio americano, não gostei, se continuar com essa brincadeira pode haver consequências. Ou seja, o que o tio Sam está dizendo? Eu vou para a guerra. E o que a Alemanha falou? Fuck you. Show? Então, assim, em 1915, a gente já começa a observar essa atenção americana à guerra. Por quê, galera? Qual é a preocupação dos americanos? A Inglaterra e a França estão pegando grandes volumes de dinheiro e de armamento. Então, esses dois países estão acumulando uma dívida gigantesca. E se eles perderem a guerra? Se ligou? Não é isso? Bom, aqui nós temos também, a partir de 1915, os primeiros grandes combates aéreos. No começo, o avião ele era utilizado especialmente para espionagem. Foi, por exemplo, o que salvou a França quando os alemães fizeram uma manobra dentro de território francês em direção a Paris. Chegaram a ficar 40 quilômetros da capital. E aí foi um aviãozinho francês que olhou e falou, ó, galera, os caras estão chegando, vamos manobrar. Mas o engraçado é que, assim, os caras estavam lá, olhando, né? Aí voltavam e faziam um relatório. Mas tem avião dos dois lados. E aí quando vinha um avião inglês pra cá, um avião alemão pra cá, o maluco pegava a arma dele e pá, e dava tiro com a mão, com um revólver. O que não vai ser muito eficiente. Aí os franceses começaram a usar aviões duplos. O piloto e um cara na traseira com a metralhadora. Então era uma luta meio de retaguarda, né? Você tinha que pilotar para deixar o teu companheiro numa posição mais favorável. Aí os franceses colocaram a metralhadora em cima do avião. Tá vendo aqui a metralhadora? O que, pô, é o início do que a gente chama do dogfight, né? Agora é 1 contra 1. Então você tem tua metralhadora, eu tenho a minha. Mas, pô, imagina a metralhadora aqui em cima. Então você tem que calcular e atirar pensando que ela tá aqui. Não é tão eficiente. E aí os alemães, para variar, conseguiram adaptar o que vai ser o modelo mais eficiente da guerra, que é a metralhadora na frente. Qual o problema de estar na frente? É que a hélice está ali. Então eles fizeram um dispositivo que quando o cara atirava a metralhadora, a hélice parava. Então ele não atirava na própria hélice. E aqui ficava a mira. É claro que a hélice quando para, o avião ele dá uma caída, né? Mas o piloto vai ter essa consciência, então ele vai atirar, e depois vai soltar, enrajada. E aí, cara, é o início desses grandes combates aéreos, de grandes pilotos, porque era uma aviação raiz, né, cara? Uma aviação assim, não tinha sensor de calor, não tinha radar, não tinha nada. Era você, tua metralhadora, teu avião e a tua visibilidade. Então a galera fazia manobra atrás de nuvem, pousava atrás de montanha, decolava. E desses pilotos, a maior lenda da Primeira Guerra Mundial, sem dúvida alguma, foi o Barão de von Richthofen, um piloto alemão que era um ás, assim, o cara já chegou a batalhas dele conseguir abater 5 aeronaves inimigas numa única batalha. E aí os ingleses colocaram um prêmio pela cabeça dele. O problema é que todo mundo chegava lá, eu derrubei o von Richthofen, e aí quando ia lá não era o cara. Eu abati o von Richthofen, não era o cara. Quando o von Richthofen soube que existia um prêmio sobre a cabeça dele e que as pessoas, os pilotos ingleses e franceses estavam confundindo ele, né? Ele resolveu o problema. E ele pintou o avião dele todo de vermelho, mano, olha lá. E aí ficou aquele avião rubro-negro, né? Que são cores poderosíssimas, pra quem sabe, né? A galera olha e fala assim, caraca, tá chegando vermelho e preto, a galera fica assustada. Pra ninguém mais confundir, cara. Então o cara falou assim, não, eu não quero me esconder. Quando vocês olharem pro céu e virem um avião vermelho, é o meu. Sinistro. E daí que o Barão de von Richthofen vai ser chamado de Barão Vermelho, que vai dar inspiração para a banda do Cazuza e do Frejá. Ah, professor, von Richthofen tem alguma coisa a ver com a Suzana, que matou os pais? Pior que tem, sabia? Eles são parentes. Eu acho que o pai da Suzana, o falecido, né? Ele chegou a escrever um livro, fazendo a árvore genealógica e tal, mostrando a linhagem direta com a família von Richthofen. Em 2018, foi aniversário da morte do barão, né? E aí a família von Richthofen fez várias comemorações, várias celebrações, e já era a época da rede social. Os brasileiros foram lá nos perfis da família von Richthofen para dar uma zoada.
O brasileiro tem que ser estudado mesmo. Os caras iam lá nos comentários e falavam assim: ah, vocês acham que o Barão Vermelho, que é o Von Richthofen malvadão? Tem que conhecer a Suzana. E a galera, eles ficaram chocados com a brincadeira e com o senso de humor do brasileiro. Mas isso aqui, galera, é a aeronave mais clássica da Primeira Guerra Mundial. Repara, a metralhadora tá à frente, beleza? E o Barão só vai morrer no último ano de batalha, quando já não tinha mais esperança e mataram um amigo dele, ele quis ir lá. Tem um filme sobre ele que eu não lembro direito o nome, deve ser Barão Vermelho. Ele é legalzinho, só não gostei muito do ator que fez o Barão. E aí, cara, a gente tem uma das batalhas mais trágicas da Primeira Guerra Mundial, para a Entente, que foi organizado por um cara que vai ser muito importante no futuro do pretérito, né? Que é o Lord Winston Churchill, que vai ser o primeiro-ministro da Inglaterra. O Churchill estava muito preocupado, e com razão, com a situação da Rússia. A Rússia está bem aqui, estão vendo? A Rússia, ela é fundamental para dividir as tropas alemãs. Só que a Rússia, irmão, não passa por revolução industrial, não passa por modernização econômica e estava apanhando o tempo inteiro. Logo, o que o Churchill pensou? A hora que a Rússia sair, vai ter 1,5 milhão de alemães aqui, meu irmão, que vão vir para cima da França e da Inglaterra. Então é fundamental manter a Rússia na guerra. Então o que o Churchill pensou? Em fazer uma grande operação, desembarcando as tropas no Estreito de Dardanelos, para conquistar essa região, ultrapassar com a marinha britânica e francesa até Istambul, vencer a capital turca e entrar no Mar Negro. Dessa maneira, eles teriam acesso aos russos para dar arma, munição, suprimento e fortalecer as linhas russas consideradas vitais para manter a guerra. E foi uma tragédia, porque o Churchill olhou mapas antigos e muito imprecisos e não percebeu, por exemplo, que as praias de Dardanelos eram praias de pedra. Como é que tu vai desembarcar soldado? Então, quando eles chegaram lá e tiveram que fazer manobras para se afastar, lá em cima, metralhadora alemã. Professor, mas não era o Império Turco-Otomano, que é aliado de quem? A Alemanha deu muita arma para os caras. E aí os ingleses foram massacrados, cara. Foram massacrados nessa batalha chamada Batalha de Galípoli. Estima-se entre 150 e 200 mil mortos. E não é à toa que ela vai ganhar o apelido de Off Battle, a batalha desligada, a batalha que não existiu. O Churchill ficou tão envergonhado que ele renunciou ao cargo. Olha que ele era Lorde do Almirantado inglês, assim, ele era o mais brabo de todos. E renunciou ao cargo, foi lá para a França para servir ao exército, ajudando em outras questões. E ele vai carregar essa vergonha, essa derrota, nos próximos muitos anos da carreira política dele. Mas o Churchill tinha uma questão correta. Dos três, o Império Turco-Otomano era o mais atrasado. Da Tríplice Aliança era a parte mais fraca. E aí a Inglaterra vai mudar a sua estratégia utilizando esse cara chamado Lawrence, que vai ganhar o apelido de Lawrence da Arábia. Esse maluco era enfim, foi um monte de coisa na vida dele. E ele já conhecia muito o mundo árabe, já estava lá há um tempo. E ele vai utilizar a fluência, os contatos para incentivar dentro do Império Turco revoluções de emancipação. Porque o Império Turco, cara, ele pegava a Síria, Jordânia, Palestina, Israel, Líbano, a Turquia. Era um império monstruoso. Existiam dentro do Império Turco persas, turcos, armênios, curdos e principalmente árabes. Não é a mesma etnia. Então o Lawrence chegava lá no Iraque e falava lá com o sheik de Bagdá: olha só, ô sheik, tu quer ser sheik de Bagdá ou sultão do Iraque? Se você fizer independência em relação ao imperador turco, a Inglaterra vai te ajudar, a Inglaterra vai te dar terras, a Inglaterra vai te reconhecer como o chefe de Estado. Aí chegava lá no Irã não, mas chegava lá no Líbano e falava a mesma coisa. Então ele vai estimular movimentos separatistas dentro do Império Turco para enfraquecer a Tríplice Aliança, se ligou? E isso sim vai ser uma estratégia muito coerente e dessa forma
esses povos árabes aproveitam o enfraquecimento do Império Turco para proclamar a sua independência. E isso vai enfraquecer a Turquia. Cara, o Lawrence, ao estimular esses movimentos separatistas internos, ele acabou também, e claro que não tem nada a ver com ele, né? Mas acabou exaltando um ódio muito forte, um ódio muito grande que pairava em cima dos armênios. Existia, há muitos anos, uma facção ultranacionalista dentro do Império Turco, chamado de Jovens Turcos. E eles odiavam os armênios. Inclusive, existem perseguição aos armênios até hoje, cara. Tipo, o Azerbaijão persegue os armênios. É uma questão muito delicada. Porque os armênios é um povo cristão dentro de um mundo muçulmano. E os inimigos do Império Turco são cristãos. Então rolava o boato de que os armênios comemoravam a vitória dos inimigos, que ajudavam os inimigos, sendo que isso nunca foi comprovado. O fato é que enquanto o mundo estava distraído com a guerra, ninguém estava preocupado nos acontecimentos de dentro do Império. E aí você vai ter o primeiro grande genocídio do século XX, o genocídio armênio. Os jovens turcos simplesmente abriram uma grande caçada a um povo montanhês e camponês, uma galera assim, que não tá fazendo mal para ninguém. E cara, a ideia era, todo homem, menino, morte. Ou enforcamento ou fuzilamento. As mulheres e meninas, a expulsão do país. Qual é o problema de você expulsar do país? Que todo ao redor da Armênia é um grande deserto. Então essas meninas e mulheres também vão morrer, mas não de fuzilamento, mas vão morrer de fome, vão morrer de sede. E a comunidade internacional armênia, ela fez um levantamento e por A mais B já provou que o número de mortos pelo genocídio turco, aliás, o genocídio armênio, estima-se entre 1.300.000 a 1.600.000 pessoas, cara. Foi algo realmente extremamente trágico, um colapso humanitário muito vergonhoso. Quando acaba a guerra e é formada a Liga das Nações Unidas, os armênios foram reivindicar punição para a Turquia, reparação para os armênios. E encontraram uma liga de olhos e ouvidos fechados, sabe qual é? Cara, os países do Ocidente não reconhecem o genocídio armênio, quer dizer, mentira. Não reconheciam o genocídio armênio até poucos anos atrás. Sabe quem foi reconhecer o genocídio armênio? O Trump, nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então, assim, é uma luta muito longa pelos povos armênios para que haja algum tipo de reparação, para que haja algum tipo de punição à Turquia ou pelo menos uma ajuda financeira e humanitária a esses povos que foram massacrados, cara. Tem um cara muito importante, um militante, isso aqui é o memorial ao genocídio armênio, que é o vocalista de uma banda de heavy metal chamado System of a Down. Tá ligado essa música? E esse cara é um maluco brabão, assim, ele é um cara que atua muito fortemente pelos direitos armênios. Tem uma questão da UERJ, cara, muito maneira, que mostrava um rosto sem os olhos e sem a boca, mas assim, pelo bigode e o chapeuzinho, era o imperador turco, o Mehmed. E aí embaixo escrito assim, se houvesse punição para o primeiro, aí o outro, um rosto com bigodinho e a franjinha de Hitler, escrito, talvez o segundo pudesse ser evitado. Qual é a ideia da charge? É que como o mundo se recusou a falar sobre o genocídio armênio, você acaba encorajando a um psicopata como Hitler a fazer a mesma coisa, só que de proporções ainda maiores. 1,5 milhão de mortos no genocídio armênio, 6 milhões de mortos no Holocausto. Beleza? E em 1915, quem vai entrar na guerra também, a maior vira-casaca da Europa, a Itália, cara. A Itália, eu te contei o seguinte, que ela tinha fechado com a Alemanha na Tríplice Aliança. E ela abandona porque ela ainda reivindicava territórios com a Áustria. A Inglaterra chegou e falou assim, Itália, se você entrar na guerra ao nosso lado, esses territórios da Áustria vão ser seus. Capite? Ele falou, capito. E a Itália entra na guerra contra a Áustria. Só que entre a Áustria e a Itália, existem os Apeninos. Apeninos não, desculpa. Os Alpes, né? E aí, mano, é uma guerra muito difícil, porque é uma guerra montanhosa.
Os italianos estavam subindo, 50 mil italianos. Pem, pem. Daqui a pouco eles começam a escutar. O que está acontecendo? Mamma mia! Quando eles olham, meu irmão, avalanche, cara. Morreram 50 mil italianos numa única avalanche. Mas por que as explosões? Porque os austríacos, já ligados na possibilidade da Itália entrar na guerra, tinham colocado dinamites no topo, no cume das montanhas. Então os caras subindo, eles explodiram e forçaram uma avalanche. Sinistro, mané, sinistro. Bom, 1916 é um ano sanguinário, mas parece que nada mudava. Então se a gente olhar para o mapa da Europa, você vai perceber o seguinte, as mortes estão crescendo, mas a posição das tropas não se modificam. Tá lá 3, 4 milhões de pessoas na França, estão lá 2, 4 milhões de pessoas na Rússia e ninguém consegue saber o resultado. Ninguém consegue apostar quem vai vencer essa guerra. Quem está preocupadíssimo com isso? Estados Unidos. Não é que ele está preocupado com o destino do mundo. Está preocupado se eles vão conseguir receber o que é devido. Porque Inglaterra e França juntas somavam mais de $500 bilhão em dívida com os Estados Unidos. E se eles perderem? Como é que eles vão pagar essa dívida? Se ligou? Então, em 1917, se eu não me engano, em abril, olha lá, os americanos vão à guerra. Professor, você está me falando que os americanos vão à guerra para garantir o pagamento de suas dívidas? Sim. Eles vão à guerra para garantir a vitória da Inglaterra e da França, beleza? É esse o argumento? Claro que não. Os argumentos são, primeiro, os alemães afundaram outros navios americanos, e os americanos tinham avisado que isso não seria mais bem-vindo. E segundo, os americanos interceptaram os telegramas de Zimmermann, um embaixador alemão que estava incentivando o México a invadir os Estados Unidos. Pô, os americanos falaram assim, vai fazer alguma coisa, México? Ele, não, tá tranquilão, tá de boa. Não vai fazer nada. Então assim, qual é o argumento dos Estados Unidos? Afundaram nossos navios e estão estimulando nossos inimigos. Qual é a verdade? Vamos entrar para garantir a vitória daqueles países que nos devem. Show? E aí, galera, quando o tio Sam vai à guerra, quem vai junto? Quem não se aguenta? Quem tem que ir sempre lá? O BBB. O que é o BBB? O Big Brother Brasil. E eu já te contei essa história. Nós enviamos primeiro pilotos, enviamos remédios, enviamos comida, até que nós enviamos finalmente uma esquadra para proteger o Estreito de Gibraltar. E eu te contei que o que a gente fez na guerra foi um impacto ambiental. Matamos uma porrada de tuninha, né? Pegamos gripe espanhola, matamos o presidente, o Rodrigues Alves, que foi reeleito no Brasil, pegou gripe espanhola por conta dos soldados, mas lutamos do lado certo, lutamos do lado vencedor e vamos ganhar uma vaguinha na futura Liga das Nações Unidas. Agora, o que mais acontece em 1917, galera? Para quem é bom de história, já se ligou. A Revolução Russa. Um cara chamado Vladimir Lenin, ele tinha um slogan das teses de Abril. Paz, terra, pão. Pão, acabar com a fome. Terra, reforma agrária. E paz, a saída da guerra. Então, quando começa a Revolução Comunista, em outubro de 1917, a Entente, ou seja, Inglaterra, França e Estados Unidos, estão preocupadíssimas. Por quê? Se o Lenin consegue vencer, ele vai retirar a Rússia da guerra. E aí, meu filho, 1,5 milhão de alemães que estão aqui vão de bicho para a França. Lenin vence com Trotsky, Stalin e outros socialistas, e em março de 1918 assina com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Entregava para a Alemanha todo esse território aqui, que nós conhecemos hoje como Letônia, Lituânia, Estônia, Ucrânia, e em troca a Alemanha deixava os russos irem embora. Foi exatamente o que aconteceu. O tratado é assinado em março de 1918 e aí, meu amigo, os tambores da guerra começam a rufar mais uma vez. Cara, todo mundo sabia o seguinte, agora a guerra vai acabar. Por quê? Os alemães vão pegar
quase 2 milhões de soldados e vão fazer a última grande ofensiva em direção à França, de maneira rápida, violenta e agressiva, para conseguir romper o bloqueio francês e finalmente chegar a Paris. Chegando a Paris, filho, ninguém sabe quanto tempo duraria essa guerra ou se realmente a guerra acabaria com a rendição da França e a Inglaterra poderia não querer mais se envolver nisso. Os americanos, preocupados, mandaram 300 mil soldados para fortalecer as linhas de defesa, mas não daria tempo de chegar. Então, cara, ficou na mão dos franceses segurar os alemães. O slogan, o lema, cantado dia e noite pelos franceses, era uma frase simples: não passarão. Ou seja, vai vir, meu irmão, um exército com toda a força do mundo desgovernado para romper essa barreira e os franceses vão ter que segurar essa barreira. E todo mundo sabia que o embate dessas tropas iria gerar uma quantidade de mortos incalculável. Todas as expectativas, os temores, todas as análises e previsões do quão violenta seria, aconteceu. Os alemães chegaram com lança-chamas, filho, com Big Bertha. Chegava na trincheira inimiga e matava 10, 15 pessoas num único lançamento. Chegaram com os primeiros tanques de guerra que o mundo já viu, para passar por cima de trincheira. Chegaram com tropas de assalto, chegaram com bombardeio aéreo. Vieram com tudo, meu irmão. Foram várias batalhas. Mas em Verdun, 700 mil mortos. Em Marne, 800 mil mortos. 2 batalhas e morreu 1,5 milhão de pessoas. E os alemães não conseguiram. Quando a gente chega ali, então, em outubro de 1918, a guerra ela continua na mesma localidade. Só que dessa vez com os alemães com mais de 8 milhões de mortos. E já sem ter como alistamento. A não ser que comece a alistar criança. 16, 15 anos. Coisa que não é o perfil das tropas europeias. E, ao mesmo tempo, quem vai chegar nas fronteiras, nas trincheiras francesas? 300 mil americanos. E vão chegar como? Novinho. Hi guys, how are you? Ou seja, qual é a probabilidade da Alemanha vencer? Entendam. A Alemanha está na França, mas ela não passou da barreira francesa. E os alemães perderam ali 1 milhão de pessoas em menos de 2 meses. Eles não têm como pegar mais gente, não tem como mais convocar ninguém. E do outro lado vai chegar a 300 mil americanos. Então a Alemanha vai perder a guerra. Tá desenhada a parada. Mas como é que você se rende se o teu pelotão está no território inimigo? Teoricamente você está vencendo, concorda? Se eu estou dentro da França e a guerra não aconteceu na Alemanha, eu estou vencendo. Mas eu não vou vencer porque eu não tenho mais como passar. O que acontece é o seguinte, dentro da Alemanha, o Kaiser fugiu, cara. Esse maluco é muito escroto. Guilherme II pegou a família e desapareceu. Vai ser encontrado anos depois, já velho, na Holanda. E aí ficou um vácuo no poder. Quem assume ali é um grupo de empresários, os homens mais ricos da Alemanha, muito preocupados com o avanço do socialismo. Afinal, você tem uma grande líder comunista chamada Rosa Luxemburgo. E ela quer aproveitar o caos para tomar o poder. Então esse grupo de empresários, os homens mais ricos da Alemanha, e a maior parte deles já fazia parte do parlamento alemão, entre eles muitos judeus, vão fazer uma opção muito simples. A burguesia é pragmática, né, cara? A gente pode sustentar essa guerra? Não. A gente tem possibilidade de vitória dessa guerra? Não. A Alemanha está intacta, porque a guerra foi externa. Então, o que pensou essa cúpula? Vamos assinar a rendição. Vamos evitar efeitos mais drásticos. Vamos evitar os danos colaterais. A Alemanha está intacta. E a gente não vai conseguir mais avançar. E foi assim, então, que no dia 9 de novembro de 1918, os alemães se renderam dentro de um vagão de trem e assinaram a rendição. Essa rendição vai deixar franceses, ingleses, belgas, americanos extremamente felizes e satisfeitos. Quem não aceita essa rendição na Alemanha?
Os militares. Porque, cara, para os militares aquilo foi uma grande desonra. Como é que você está dentro da França e assina a rendição? Imagina que o jogo está 0-0. Aí você está tocando bola na área do inimigo. Toca a bola para cá, cruza, cabeceia, volta a bola, toca cá. De repente você pisa na bola e fala, perdi. Pode levar a taça, não quero mais. Não faz sentido. O capitão Göring, um dos grandes chefes da Força Aérea Alemã, ele lê a carta de rendição, e a carta de rendição era clara, os alemães tinham que devolver, entregar suas armas, e ele fala, bom, pilotos, é isso aí, acabou a guerra, perdemos, eu não vou entregar meu avião. Pegou o avião dele e voltou para a Alemanha de avião. Voltou para casa e pousou aquilo lá, porque não quis se entregar. São esses militares envergonhados e furiosos por uma rendição considerada indigna que são os futuros nazistas. Agora, a guerra acabou. Então, abaixam-se as armas, levantam-se as canetas para negociar a paz. Esse aqui é o vagão de trem aonde os alemães se renderam. A França vai pegar o vagão de trem e vai fazer um verdadeiro memorial numa praça, com umas estátuas, tipo assim, aqui a gente venceu a Alemanha. 20 anos depois, 21 anos para ser mais exato, a Alemanha nazista vai invadir a França e dessa vez eles vão conseguir chegar a Paris. O que o capeta exigiu? Que a rendição fosse assinada dentro do mesmo vagão de trem. Quem tem um olho bom já percebeu. Olha o capeta aqui, ó. Se ligou? Mas essa é uma outra história que eu vou te contar mais pra frente. Esse senhor é o presidente americano Woodrow Wilson. E esse senhor vai mandar para a Europa uma proposta de paz. Que proposta é essa? São os 14 pontos de Wilson. Se vocês lerem bem, a única coisa que a Alemanha está realmente perdendo é Alsácia-Lorena. 2 territórios que há 50 anos atrás era da França. Então, cara, a proposta de paz americana é o que o senhor Wilson chamava de uma paz sem vencedores. O que ele quer evitar? Uma nova guerra. Ele quer evitar revanchismos, ele quer evitar vinganças, ele quer tentar fazer ali um tratado de paz amenizando e apaziguando geral. A Alemanha falou, opa, tamo junto, onde é que eu assino? Mas qual é o primeiro país a ficar indignado com os 14 pontos de Wilson? A França. Do Tigre, lembra do Clemenceau? Clemenceau fala assim, senhor presidente americano, quantos americanos morreram nessa guerra? 115 mil men. Ele, 115 mil homens. A França perdeu mais de 7 milhões de pessoas. Quantos civis americanos morreram nessa guerra? Um pouco mais de 100. Legal. A França morreram mais de 500 mil civis. Qual parque industrial americano foi atacado? Nenhum. Legal. Meu parque industrial está devastado. Então quer dizer, você luta 1 ano de guerra e quer vir aqui no meu continente falar na minha cara que eu não sou vencedora? Fuck you, Estados Unidos. A França é vencedora sim. E a Alemanha vai pagar caro por isso. Aí os lordes, os chefes de estados somente da Europa, como o Clemenceau, como o Lord George, se reúnem no Palácio de Versalhes e ali eles assinam o famoso tratado que é, com certeza, um dos principais fatores da Segunda Guerra Mundial. Primeiro ponto do tratado, para deixar bem claro, a Alemanha é culpada pela guerra, ok? Para não ter dúvida. A Alemanha é obrigada a pagar uma indenização bilionária. A Alemanha devolve Alsácia-Lorena para a França. A Alemanha perde todas as suas colônias na África. Aí a Polônia, eu quero ser reconhecida como um país independente. A Alemanha reconhece a independência da Polônia. Aí a Polônia, mas eu queria tanto uma saída para o mar. A Alemanha cede o corredor polonês para a Polônia ter saída para o mar. Aí a Polônia, que adianta ter uma saída para o mar se eu não tenho um porto? A Alemanha concede o porto de Danzig para a Polônia. Qual o primeiro país que Hitler vai invadir? Polônia, se ligou? A fronteira da Alemanha com a França ocupada por tropas francesas. Drástica redução do parque industrial. Drástica redução do exército. A Alemanha penhora o Vale do Ruhr, quer dizer, se não pagar a indenização, os franceses vão explorar carvão diretamente no território alemão. E no final, a criação da Liga das Nações Unidas para garantir a paz mundial. Porra, tá de sacanagem. Um general alemão chamado Foch, ele vai olhar para isso e vai dizer o seguinte, isso não é um tratado de paz.
Isso é um armistício de 20 anos. O que ele quer dizer com um armistício de 20 anos? Que isso vai dar merda. Agora, a revanche que os franceses levaram por 40 anos é entregado para a Alemanha. É a paz de Cartago. Lembra de Cartago? Que teve uma primeira guerra contra Roma e a segunda guerra de Aníbal, ele levou um monte de elefantes para a Itália, quase que ele acaba com Roma. É a mesma ideia. É a paz de Cartago. Os alemães vão crescer. Crescer não, porque não vai dar nem tempo. Mas eles vão alimentar esse rancor e essa vingança nos próximos 20 anos. 1919, Tratado de Versalhes. 1939, Hitler invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Se ligaram? Uma coisa importante, galera. O mapa da Europa. Você vai ter a fragmentação de dois grandes impérios. O Império Turco, e aí você vai ter o nascimento da Jordânia, Líbano, Israel. Israel ainda não, tá, gente? Que é só depois da segunda. Mas Iraque, a fragmentação. Olha o Império Austro-Húngaro, cara, que pegava tudo isso aqui. Se fragmenta em vários pequenos países. Nasce Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Iugoslávia, que era o sonho da Sérvia. Então o mapa da Europa modifica radicalmente, tá? E aí é o seguinte, galera. É formada a Liga das Nações Unidas. Primeiro país que abandona a Liga das Nações Unidas. Estados Unidos. Os Estados Unidos falou assim, cara, vocês não quiseram me ouvir, isso aí vai dar problema, então eu não quero fazer parte. Se a nova maior potência do mundo não tá lá para ratificar as decisões, tu vai ter problema no futuro. Se ligou? A Europa virou um barril de pólvora, que os americanos não querem pisar. Agora a Europa não é mais o centro político, não é o centro militar, nem o centro econômico. Agora a capital do mundo se chama New York City. E o mundo olha para o dólar americano. Se ele não está lá na Liga das Nações, a Liga está enfraquecida. Segundo país a abandonar, a Itália. A Itália não recebeu os territórios prometidos. A Inglaterra mandou pô, Itália, tu fez nada, vai reivindicar o quê? Se vira aí. Não é à toa que a Itália, ela sai em 1920 da Liga das Nações e em 22, Mussolini já está marchando sobre Roma. É o início do fascismo. Porque a Itália traída, ela olha para a Inglaterra e França, Estados Unidos e fala assim, cara, vocês me traíram. Então ela começa a olhar de novo para a Alemanha. Porque o fascismo desperta um nacionalismo extremista que vai ter problemas muito maiores no futuro. E depois o Japão. Porque o Japão, ele está ganhando muita força na Ásia, ele está invadindo a China e está ficando um império gigantesco. Quanto mais forte fica o Japão no Pacífico, mais ele incomoda os Estados Unidos. Ah, professor, mas os americanos não estão na Liga das Nações. Tá, mas os donos da Liga das Nações devem $500 bilhão para ele. Então os americanos têm influência. E aí fala, Inglaterra, eu não acho maneiro as proporções que o Japão está tomando. A Inglaterra começa a fazer o quê? A não reconhecer os territórios conquistados, a fazer sanção econômica, até que o Japão fala, então tá bom. Todo mundo se levanta na Liga das Nações, arigatô, e vai embora. Ou seja, Itália traída, Japão traído, Alemanha traída, Alemanha, Itália e Japão é o eixo do mal, se ligou? É o futuro, é a futura aliança de guerra de proporções ainda muito maiores. E essas são as principais figuras, né? Ludendorff, marechal de guerra, vai marchar com Hitler no chamado Punte de Munique. Göring, o cara que voltou de avião para casa. Esse aqui, meu irmão, odiava mais judeu do que o próprio Hitler. Um antissemita nato e vai ser o grande brigadeiro e chefe da Luftwaffe, a futura Força Aérea Germânica. Hindenburg, marechal de guerra, vai ser presidente da Alemanha, na verdade da República de Weimar, e é ele que vai chamar Adolf Hitler para ser chanceler, dando a primeira oportunidade pro capeta. E aí você olha, né, cara, marechal, brigadeiro, marechal, e todos eles vão se curvar ao cabo, ao soldadinho Adolf Hitler, que vai levantar a Alemanha para uma guerra sem precedentes, que eu vou te contar nas próximas semanas. Valeu, galera. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.